Então resolvendo aqui essas questões, veio sim algo ali atormentador. O que eu penso, o que eu entendo da minha aplicação é que Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Saiu o microfone, mas não saiu a fita, ok? Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Ou seja, foi ele que abandonou o pacto com Deus, correto? E o pacto era esse: se ele abandonasse Deus, o Espírito Santo saía dele. Aplicando aqui, quando eu e você desobedecemos a Deus, nos afastamos da presença de Deus, Deus continua ali, porque hoje o Espírito Santo não se retira mais de nós, mas nós não o percebemos mais. E nós sofremos as consequências do pecado ou da falta da presença de Deus. Deus deixou Saul na condição que ele escolheu. Se você quer se afastar da presença de Deus, você vai ver os resultados, as consequências depois. E o que é mais interessante aqui e mais forte? Que sem o Espírito de Deus, depois que o Espírito de Deus se retirou de Saul, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, Saul ficava como, gente? Atormentado. Que a gente olha só no texto dizendo que foi Deus que mandou. Mas resolvemos essa parte, olha para outra. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, a falta da presença de Deus em Saul o deixava atormentado. E isso tem mexido com a minha cabeça já há um bom tempo. A falta da presença de Deus. Eu entendo bem que uma pessoa que está cansada, ela precisa descansar, independente de precisar da presença de Deus, de oração, ela precisa descansar, óbvio. Uma pessoa que está com fome, ela precisa comer, saciar a fome. E o Evangelho de Cristo, nós cremos no Evangelho integral. Nós não nos dizemos, Deus abençoe sua vida e deixa a pessoa com fome. Porque uma pessoa com fome precisa de comida, ok. Eu entendo bem isso. Eu entendo bem que uma pessoa doente, seja ela fisicamente, emocionalmente, precisa buscar tratamentos e Deus nos deu muita ciência para isso. Ok. Mas a pergunta, olhando aqui para o texto e uma pessoa que se afasta da presença de Deus? Então ela também pode sim viver atormentada. Atormentada. Esse estresse todo é por causa da correria do trabalho ou é falta da presença de Deus? Essa falta de paz toda é por causa de um problema emocional ou é falta da presença de Deus? Está entendendo o meu questionamento aqui? Toda essa agonia na sua alma é preocupação com o mundo, com a economia, com a política, ou é falta da presença de Deus? Não sendo extremista, esquecendo as primeiras coisas que eu citei. Mas o que nós vemos aqui é que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele ficava atormentado. É essa luta que está te destruindo, tirando a sua paz? Ou é a falta da presença de Deus? E isso é preocupante, queridos, porque eu acho que a nossa vida, nós todos, não estou falando para vocês, somente para todos nós, vai ficando complicada, como cristãos. Porque assim, alguns exemplos, como está a nossa devoção individual, a nossa prática de busca de Deus individualmente, no nosso dia a dia? Não temos tempo, temos que levantar correndo, tem que ajeitar o menino, tem que ir para o trabalho, tem que isso e aquilo, chega à noite, está morrendo de sono, cansado, e assim vai a nossa vida. Claro que a gente arruma tempo para ficar umas horas nas redes sociais, umas horas vendo os jornais mostrando todas as desgraças para a gente ficar mais em paz. Isso aí a gente arruma um tempinho, mas deixa para lá. Como está a nossa devoção individual? Como eu costumo dizer, a gente come todo dia e graças a Deus por isso, porque tem muita gente que não tem o alimento. E 3 vezes por dia, alguns 5, 6. E quantas vezes a gente se alimenta da presença de Deus, do Espírito de Deus? Deixa a devoção individual. E a vida de congregar, de reunir como igreja? O que a gente vê, na maioria pelo menos, na maioria das pessoas, e não é só nessa igreja, de cristãos, a maioria das pessoas são domingueiros. É ou não é?
elas só vão de domingo. Só que tem algum porém. Um dia ela vai no culto, principalmente dia de ceia, porque dia de ceia é mais importante. Para alguns, eu não sei o que eles entendem, eu acho que eles não participaram. Cadê o Jonatas? Eles não estão indo na escola ministerial, Jonatas. Chama o pessoal ali, o Jonatas. Alguns só vão um domingo, e no dia da ceia. No outro domingo, ainda bem que aqueles que servem, porque tem alguns que nem servem nada, aí eu não sei nem para que serve, né? Ficou bonito. Aí no outro domingo ele está na escala, aí ele vai também, porque ele está na escala. Os outros domingos, ele não pode ir. Então, imagina a vida espiritual da pessoa. Ela não consegue ter tempo individual com Deus durante a semana, não consegue ler nada da Bíblia, ela não consegue orar, ela não consegue parar um tempinho para pensar com Deus. De domingo ela vai um domingo, e tem alguns que não estão indo nem uma vez no mês mais. E isso não é só aqui. Então você imagina como fica a vida espiritual da pessoa. Quinta-feira de oração, impossível. Durante a semana, impossível. Célula nas casas, no seu bairro, bem pertinho da sua casa. Porque na quinta ele vai falar que ele mora longe. A célula é no seu bairro, mas é difícil. Eu não sei se elas pensam que elas estão fazendo isso para a igreja, para o pastor, sobra tudo para o pastor essas coisas, né? Coisa ruim vira para o pastor. Eu tento jogar para os outros líderes para dividir a carga, né? Porque senão pesa muito. Eu não sei se a gente pensa que a gente está fazendo isso para a igreja, para o outro, para o homem, e não para Deus e principalmente para nós mesmos, porque eu preciso de Deus. Se eu oro mais, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu reconheço que eu preciso. Eu sou mais pecador, se o outro não precisa, isso é problema dele. A gente tem que entender isso. Se eu jejuo, se eu oro, é porque eu reconheço o quanto eu preciso de Deus. Não é porque eu tenho vontade, muitas vezes não dá vontade, mas a alma clama. Assim, quando você está com fome, você sente aquela fome te destruindo, eu fico irritadérrimo. Assim também é o anseio espiritual da presença de Deus. Como é que estava Saul, gente? Atormentado. Eu não sei como você está começando o ano. As preocupações dominando, enchendo. Quem sabe está vazio. Precisa encher um pouquinho mais da presença de Deus aí. Senão não aguenta. Há um ditado que diz: saco vazio não para em pé. Aí a pessoa vai um domingo, o outro ela vai para a escala, e os outros ela não consegue. E eu fico me perguntando, oferecer o quê? Está entendendo? Ajudar com o quê, se eu estou vazio? Sejamos sinceros, gente. A gente precisa, eu falo isso de quinta, fazer menos e buscar mais. Graças a Deus que a gente tem vários pregadores. Posso ficar um mês ouvindo, recebendo, meditando para mim. Porque senão a gente não aguenta. Estão comigo aí, sim ou não? Não queira para a sua vida a falta da presença de Deus. Receba isso com amor, assim como eu, e com temor, porque é a palavra de Deus que a gente está lendo.